Beleza, Marcelo, qualquer coisa eu chamo um help, ok? Deixa eu ver se entrou mais alguém. Oi, Alice, Rosa, boa tarde, meninas. Bom, hoje eu vou estar falando sobre o quinto raio, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniela Viana Camacho, sou consteladora familiar, operadora de mesa radiônica, sou reikiana também, né? Instrutora de meditação, e eu vou estar falando hoje sobre o quinto raio, que é sobre o mestre Hilarion, é a chama verde, né? Está quase chegando no final, na próxima semana vai ser Mestra Nada, e depois na outra, São Germain. E aí eu estou pensando, não sei, vamos ver o que eu sinto, né, aqui no meu coração, de depois trazer as meditações deles, né? Que são bem rápidas também. Então, eu vou estar pedindo para quem não quiser, nesse momento, eu vou estar lendo, vou estar falando, né, sobre essa chama. Eu sou regente, né, eu sou regida por esse raio, quer dizer, eu sou filha do raio verde, né, e então eu consigo hoje falar até com mais propriedade, porque eu estudo muito sobre ele, né, já estou um tempo estudando sobre esse raio, sobre essa energia, e então talvez eu fale um pouco mais do que os outros dias, tá? Mas depois, na hora que eu terminar, se alguém quiser estar conversando, perguntando alguma coisa, se não quiser aparecer, só tirar a câmera, né? Mutar a câmera, tá tudo certo, tá tudo bem, beleza? Desligar o microfone e depois pode ativar tranquilamente. Então, eu vou começar falando sobre Hilarion, que é o meu mestre, é o meu raio regente, é o raio que me rege, e que, assim, o que eu estudei do raio tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o meu processo de autoconhecimento, então eu acredito muito nos mestres, na energia deles. Então eu vou contar a história, eu vou ler a história de Hilarion, tá? A vida de Hilarion. E é deste livro aqui, tá? Da Maria Silvia Orlovas, tá bom? A vida de Hilarion. Mensagem recebida em 28 de junho de 2000. Eu vivi em meio a homens que sabiam, vivi cercado por intelectos poderosos, eu vivi em meio aos didáticos, aos professores, aos filósofos e aos eruditos. E cada palavra minha não era proferida como um ato de fé, como um ato de amor, como um ato de ajuda ou como um ato de consciência. Eu falava para que minhas palavras fossem bonitas, para que os sons fossem bem colocados. Eu era um filósofo. E tanto me envolvi no saber, no aprender, na eloquência, na disciplina, que me esqueci de mim mesmo. Eu estava tão voltado ao mundo externo e aquilo que as pessoas iam pensar de mim, que eu esqueci de pensar em mim mesmo. Era um diplomata. Nasci numa família na qual as pessoas tinham todas as condições de ser felizes e não eram. Nasci no meio daqueles que tinham para o corpo, daqueles que tinham para a mente, mas que não tinham para a alma. Fui educado para amar o belo, sem nunca jamais ter enxergado a beleza espiritual. Fui um legislador das palavras, um homem sábio das atitudes, um homem que dizia sempre a si mesmo que praticava a verdade. E numa noite eu dormia em sono profundo, quando apareceu no meu quarto um homem velho, muito velho. E eu despertei com aquela presença horrorosa no meu próprio quarto e comecei a insultá-lo, dizendo: Como você entrou? Como você veio aqui? Não percebe que você está no quarto de um nobre? Como ousa? E no momento em que ia chamar os criados, no momento em que ia enfurecidamente gritar e acordar todos os empregados, aquele homem me olhou profundamente nos olhos. E mesmo que esquecido eu estivesse, vi nele, nos olhos dele, o meu próprio olhar. Ele se mantinha no mais absoluto silêncio. Nenhuma palavra, nenhum som. Apenas aquela imobilidade de uma presença no meu quarto que eu não conseguia expulsar. E quando levantei meu braço,
ele mais uma vez olhou para mim e disse: Não me reconhece? Eu sou você. Você será assim daqui 20 anos. E eu olhei para aquele corpo dejeto, aquelas rugas, e não vi a minha altivez. Não vi a beleza da minha pele. Não vi os meus cabelos. E nas palavras dele, não reconheci as minhas. E depois que o pranto tomou conta de mim, ele desapareceu. 1000 vezes eu preferia que isso não tivesse acontecido, porque eu caí num profundo desespero. Será que ele era eu? Passei noites e dias e meses sem conseguir mais conciliar o sono, comer ou discursar. Quem era eu? Quem era aquele homem? Quem era aquela pessoa que no meu quarto apareceu? Eu nunca havia pensado na velhice. Até então eu só tinha vivido para realizar as minhas próprias glórias e que tempo efêmero. E assim eu adoeci. Uma doença que hoje eu sei se chamava tristeza, mas estava vindo para me curar. E quando eu estava nos meus delírios, afastei-me de tudo, do meu trabalho, de todas as regalias, de todos os gozos e de todas as angústias. Só havia uma angústia: compreender o porquê daquele homem no meu quarto me dizendo que era eu mesma. E mais uma vez ele apareceu para mim e disse: Não lhe devo explicações, porque eu sou essa pessoa importante, esse homem forte que você criou. E assim veio, se foi, e eu fiquei ainda mais desesperada. Não é possível que eu seja isto. Então saí de casa, porque precisava arejar a minha consciência, e sem levar nada, apenas as vestes que cobriam o meu corpo, saí andando. Não tinha nenhuma intenção de me desligar da vida. Eu queria viver. E cheguei à beira de um rio, no meio de uma floresta, e me banhei. Havia um profundo desespero em mim. Havia uma profunda falta de esperança em mim. Porque se eu não tinha um mundo em que acreditar, o que eu tinha? E foi aí que começou a minha viagem de volta para mim mesma. Nas águas daquele rio em que eu me banhei, comecei a observar a minha humanidade. Comecei a ver que eu era igual a qualquer outro homem. E chorei como um menino que não tinha aprendido a chorar. E enquanto assim eu estava, envolto na minha tristeza, na minha decepção comigo mesmo, mais uma vez aquele velho apareceu. E desta vez ele não estava nem tão velho, nem tão soberano, nem tão ditador, nem tão encolhido em seu mundo. E ele me disse: Eu sou você. Sou aquilo que você pode tornar-se. E eu pensei muito naquelas palavras. Eu sou aquilo que você pode tornar-se. Eu sou o seu amanhã. E mais uma vez meu intelecto se fixou naquelas belas palavras. Durante alguns dias permaneci no verde daquelas florestas, porque sentia que aquele verde me curava, me limpava, me fazia ganhar suavidade e amor por mim mesmo. Comecei então a pensar muito fortemente o que era verdade para mim. E percebi que a verdade não eram as loucuras, os louvores, não era aquilo que o mundo dizia para mim, mas aquilo que eu dizia para o mundo. Não porque eu fosse mais importante que alguém, mas porque compreendi que eu criava um mundo à minha volta. E se eu criava um velho decrépito nojento, eu também criava com as minhas palavras o meu futuro. E se eu queria mudar o meu futuro, eu tinha de mudar agora. E assim voltei para a cidade e me tornei um homem da verdade. Eu sou Hilarion, e durante muitos anos, muitas encarnações, eu voltei sempre praticando a verdade. E hoje eu lhes digo, meus filhos, a verdade cura. A chama verde cura porque fortalece em vocês a verdade. Não profiram palavras que não façam atos. Não falem jamais coisas que não são as mais profundas e absoluta verdade dentro de vocês. Não poupem os outros da verdade, lhes falando mentiras. Vocês criam um mundo, o universo à sua volta. Portanto, curam-se com a verdade. Descubram a potência verde de suas vidas. E sejam mestres, e sejam luz, e sejam flores, e sejam universos de verdades. Porque tudo está em seu coração.
em suas palavras e em suas ações. Portanto, não ousem mentir, e não sejam diplomatas nas palavras que não ferem, nem nas intenções que ofendem e machucam. Cuidem de ser verdadeiros nas suas intenções. Cuidem de permitir que o mundo de cada um de vocês seja melhor, para que a sua estrela brilhe, para que a sua flor não apenas enfeite, mas perfume. Seja verdadeiro. Deixo a todos os presentes a bênção da chama verde. A verdade cura, porque a verdade é Deus. Essa mensagem é maravilhosa, né? Eu fui ler esse livro um dia que eu estava muito mal, há uns anos atrás, acho que aproximadamente uns 2 anos, e eu chorei muito depois que eu li essa mensagem dele. E aí eu fui comprando mais livros, fui estudando mais e descobri, depois disso, eu descobri que o meu raio regente é o verde, é a chama verde, é Hilarion, né? Então, para quem entrou enquanto eu estava lendo, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou falando sobre Hilarion, estava lendo sobre a história dele, né? Tem mais ali, mas eu peguei só o início, né? E ainda tem bastante página ali que eu li, né? Então, o mestre Hilarion, ele é o regente do quinto raio da chama verde. As virtudes desse raio é a verdade, a cura, a concentração, a harmonia e a abundância, né? Então, eu fui perceber quando eu fui estudar, e hoje, né, eu olho, eu sempre tive um problema com a questão de verdade. Sempre quando eu... E aí eu também vou cair na minha sombra lá atrás, que eu vou falar para vocês depois, né, que é a sombra do raio, né? Eu sempre tive uma intuição muito forte quando a pessoa está mentindo. Sempre vinha aquela questão, isso tem mentira aí. E me irritava. Tem mentira aí. E isso me irritava, que é a sombra do raio. A irritabilidade quando percebe uma mentira, né? E eu me colocava como altiva quando alguém estava mentindo para mim, que é uma sombra do raio, né? Hoje eu fui entender tudo isso, né? Depois de estudar, né? Então, as virtudes desse raio é isso, né? A harmonia, trazer harmonia, né? A cura e principalmente a autocura, né? Quem são os arcanjos desse raio? Arcanjo Rafael e Regina. Qual o dia da semana que esse raio está regendo? É a quinta-feira. O chakra que ele representa é o frontal. Por que o frontal? Porque esse raio, os filhos desse raio são muito, muito mentais, eles têm uma tendência de ser muito estudiosos, pesquisadores, né? Bons leitores, né? Então, está ligado aqui também ao frontal, né? A percepção, né? A concentração, né? E no físico, esse chakra está ligado à pituitária, hipófise, essas glândulas, né? Do nosso corpo. A pedra que rege, né? A pedra que eu utilizo, né? É a jade, a esmeralda, a florita verde e o quartzo verde. Hoje eu coloquei o brinco verde. Hoje eu estou sentindo uma energia muito forte desse raio, gente. A missão de um filho do raio verde é levar a verdade, a própria verdade, a sua verdade. E a própria Bíblia fala, né? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, a verdade que vai nos libertar é a nossa verdade. Quem eu sou de verdade, sem máscara, né? É descobrir que eu não sou, que é o medo, a insegurança, a raiva, aquela crença raiz minha mais arraigada lá, que eu sou luz, que eu sou amor, que eu sou abundância, eu sou alegria, eu sou um pedaço de Deus aqui, eu sou um com o todo. Então, é a nossa verdade, né? Qual que é a sua verdade? A verdade do seu coração, né? O filho da chama verde traz com ele muita força vital. É a liberdade em pessoas, são pessoas que gostam de estar livres, mesmo em um relacionamento, né? Pessoas, não aquele relacionamento bagunçado, mas um relacionamento que te deixe livre, pessoas que confiam em você, que você fique livre, você está ali, está do lado da pessoa, mas você está livre para pensar, para agir, né? Mudança, pessoa que está, são pessoas assim,
que se dá bem em qualquer estado de mudança, que fica bem com uma mudança de local de trabalho, mudança de imóvel, mudança de cidade. Eu sempre tive uma boa adaptabilidade em todos os lugares. Eu trabalhei em várias áreas. Eu já fui vendedora de roupa infantil, já fui vendedora de cosméticos, antes de trabalhar na assistência. Eu também tenho uma formação de técnico contábil, já trabalhei na área. Então, eu sempre me adequei bem a essas mudanças, né? Sinto um pouco, sinto em algumas questões, mas eu me dava muito bem, me dou até hoje muito bem com mudanças, né? É uma pessoa muito aventureira, gosta de aventura, não gosta de rotina, e é muito franco, né? E aí que está o problema. Você precisa tomar cuidado com essa franqueza, né? Como falar e como ser franco. A minha franqueza, estou falando da Daniela, a minha franqueza era expressa na impetuosidade, que é a sombra do raio. Na impetuosidade, na prepotência. Então, é bem complicado, que é algo que a gente precisa trabalhar, quem é regido por esse raio, né? A pessoa que é regida pelo raio verde tem um forte psiquismo. É uma pessoa muito boa, muito benevolente, muito generosa, muito indulgente, se abre muito fácil, está sempre aberta, e aí corre o risco de pessoas abusarem dessa bondade, né? Traz uma grande sabedoria de diversas vidas, né, que teve, né? Tem uma espiritualidade muito forte, muito aguçada, né? Eu tive uma crença muito forte com a minha espiritualidade, que eu trouxe ela como algo ruim para mim. Foi com questões que eu vivi lá atrás, né? Então, eu fechei os olhos para a minha espiritualidade e não olhei mais. Até chegar um ponto que, tipo, eu ia para a espiritualidade, eu olhava para ela pela dor ou pelo amor, e acabei tendo que olhar pela dor, né? E é também uma pessoa fácil de lidar, é uma pessoa tranquila de lidar quando ela está conectada com este raio, tá? Quem nasceu sob a influência desse raio, nessa vida, né, hoje, tem uma influência muito grande para aprender o verdadeiro valor da liberdade de ser quem é. Então, eu entendo que eu venho tentando saber quem eu sou desde os meus 16 anos. Eu venho nessa busca. E nessa busca a gente se perde, porque a gente está dentro de uma família que tem as crenças dela, que tem os valores dela, e a gente se perde. Aí se perde na escola, num ciclo de amizade, a gente acaba se perdendo, né, nessa busca, né? É um veículo de expressão das ideias de Deus. Então, geralmente, a pessoa desse raio, ela é um bom líder religioso, independentemente do credo do que a pessoa segue, né? Principalmente falando de Deus, quando se fala de Deus, né? Que é o nosso Pai maior. E é o que ele veio fazer aqui, né? A verdade, trabalhar a verdade, buscar a verdade. É um orador fluente. O filho da chama verde, ele é um ótimo orador, um ótimo executor das próprias ideias. Então, o filho da chama verde, ele observa muito, ele estuda muito, ele cria ideias, assim, muitas ideias, e ele tem uma facilidade de colocar em prática, mas precisa se policiar, porque ele tem muitas ideias, ele estuda muito, então vem muitas ideias na mente, e ele se confunde na hora de colocar em prática, mas quando ele se organiza, ele organiza a mente, ele organiza essas ideias, ele consegue, passo a passo, a colocar em prática as ideias dele na prática, coloca para agir, coloca para ação. É um pouco São Tomé, quando ele está fora da conexão, quando ele está fora, quando ele está na sombra, ele sempre fica tipo, eu preciso ver isso para ver se é verdade. Eu preciso ver isso para ver, eu vivi isso muito tempo, né? A principal característica é observar, criar a sua ideia e colocar no papel.
é um ótimo executor, mas ele sempre está ali executando dentro das possibilidades da verdade do coração dele, né? Tem um grande amor pela pesquisa, principalmente pesquisa científica, são bons pesquisadores científicos, são bons cientistas, né? A alma do filho da chama verde veio trabalhar essa ligação entre o abstrato, entre as ideias e a execução das ideias, e até ajudar pessoas nisso. Grupo de pessoas, usar essa verdade dele para auxiliar pessoas nas suas ideias e ajudá-las a executar, a concretizar na prática. Geralmente, esses filhos da chama verde, eles estão inseridos em pesquisas, assuntos que auxiliam muito a humanidade na cura, evolução espiritual. Geralmente, eles estão na educação, estão na filantropia, na medicina, na religião, algumas áreas do direito. Eu entendo que acho que o direito sistêmico é o filho da chama verde, ele está mais ali, né? Ele também, o que acontece, né? Delegada a ele, né? Ele tem com ele uma alegria muito grande e ele leva essa alegria onde ele vai, né? Ele tem uma missão de levar alegria e verdade para que essa alegria e essa verdade possa curar o ambiente que ele está e as pessoas em torno dele sem a intenção de querer curar. É só alegria, liberar essa alegria, irradiar essa serenidade, essa calma, essa tranquilidade que ele tem, que naquele ambiente, sem perceber, ele traz a cura através dessa alegria, da verdade, né? E é um dos desafios muito grande para o filho da chama verde, é confiar na intuição dele. E eu trago isso como testemunho. É um desafio muito grande para o regente da chama verde, para o filho da chama verde, confiar na intuição, porque ele tem lá na sombra dele a dúvida do ver para... Eu tenho que ver para crer, ele não crê para ver, ele quer ver primeiro. Então, é onde ele cai, é onde ele desanima, é onde ele quer parar com tudo, desistir. É nesse momento que a gente tem as nossas fraquezas, os regentes, regidos por essa chama, né? O filho na sombra, né? E já entrando, né? Essa parte que eu acabei de falar já é uma parte da sombra também. O filho do raio verde, ele atrai muita desarmonia. É muito fácil de trazer desarmonia, e eu sei, muito mesmo. Por quê? Porque ele duvida de tudo. Quando ele percebe que tem alguma coisa ali, a intuição dele fala, tem mentira aqui, ele vem com a soberba. Quando ele não tem a conexão da grandeza que ele é e da luz que ele traz, e ele não se conecta com a energia dessa luz, né? Ele vem na soberba, ele vem no ataque, né? Porque ele também traz outras crenças, né? Então ele vem atacar, ele vem, né? Afoitar, assim, e é uma pessoa que, tipo, bem irônica, usa de ironia mesmo. E acaba até desenvolvendo distúrbio físico, principalmente quando ele está nessa fúria de querer provar a todo mundo que aquela pessoa tá mentindo. E às vezes aquela pessoa não tá, a verdade dela, é o que ela acredita que é, e pronto, acabou, e deixa ela lá, né? E ela tem a visão dela, a vida dela, o mapa dela, e eu tenho o meu. Então, quando a gente se conecta com essa, né? Cada um tem o seu jeito e tá tudo bem, cada um fala e pensa do seu jeito, tá tudo bem. O regido pelo raio verde, quando ele sente que existe alguma mentira, ele não respeita o outro e nem a si próprio, né? Ele tem uma questão de caráter muito complicada, porque por conta disso ele acaba se deixando completamente ausente de compaixão. Ele, tipo assim, ele é o dono do mundo e não tem compaixão por ninguém, não tem simpatia, não tem estímulo nenhum para mudança e fica muito indiferente a tudo. E acaba desenvolvendo também uma grande mesquinhez, ele se torna muito mesquinho.
né? E essa questão da ausência de compaixão é muito perigosa, porque ele cai bastante nisso, né? Ele acaba desenvolvendo uma antipatia muito grande, né? Quando ele se sente principalmente também ameaçado, quando ele se sente ameaçado, que alguém vai descobrir alguma coisa dele, aí ele fica antipático, ele fica soberbo, ele ataca, né? Para se defender de nada, de uma coisa que não existe, né? Em algumas situações, na sombra, o filho do raio verde se torna uma pessoa pedante, super crítico e muito orgulhoso e preconceituoso demais. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, para a gente olhar as nossas sombras, acolher as nossas sombras, que nós, terapeutas, sabemos que as nossas sombras, elas ajudam também no momento certo de ser ajudado, mas também elas atrapalham em certos momentos. Então, conhecer todo esse lado também do raio verde me ajudou muito a entender os dois lados e acolher tudo e saber a hora certa de usar e como conversar e como se expor e falar a verdade, né? Eu falava uma verdade de uma forma muito impetuosa e eu queria fazer o outro engolir aquilo que a verdade está escrito aqui, que isso é verdade. Eu li na lei que isso aqui tá, isso é verdade, então. E assim, eu me tornava insuportável, né? E é isso do raio verde, a pessoa do raio verde, ela fica bem desta forma. Precisa tomar muito cuidado com o ceticismo, porque ela acaba caindo de não acreditar na espiritualidade, não acreditar em Deus, não acreditar, e só acredita naquilo que é palpável, que é material. Ele se torna agnóstico, cético e bem forte. É o contrário, totalmente contrário da luz do raio. Sempre evita se envolver emocionalmente, se afasta e cria uma ideia que se o outro está sofrendo, o outro criança para ter frescura. Para que fica ali chorando, tá com frescura. Ah, tá com depressão, é frescura. Ah, caçar o que fazer, que isso é frescura. Então, o regido por esse raio, ele fica muito cético. E o que acontece? Né? Esse ceticismo traz muitos problemas. O raio verde, quando ele não... Como a missão dele está sempre trazendo a verdade, mas a verdade de uma forma amorosa, e principal é a verdade de quem ele vai desenvolver muitos problemas emocionais, de irritabilidade, de afastamento das pessoas, de prepotência. E ele fica mesmo insuportável e vai desenvolvendo neuroses. E ele começa a achar que está todo mundo mentindo para ele, se tornando até meio que... Como é que chama aquela... Ai, esqueci o nome, gente, de um transtorno que tem. Persecutório. É de tão que ele fica, sabe? Se saindo de quem ele é, da essência dele mesmo, né? E ele tem tanto medo de descobrir a própria verdade e de olhar para o outro como um ser verdadeiro de forma amorosa, que ele começa a desenvolver medos. Persecutório, estão me perseguindo, a pessoa está me perseguindo, ou começa a perseguir pessoas. E isso vai desenvolvendo um peso muito grande, uma tristeza profunda nessas pessoas, né? A pessoa do raio verde precisa tomar cuidado, porque vai chegar uma fase da vida que quando ela não começa a se conectar com essas energias, mesmo que de forma sem saber, ela não se conhece, ela não olha para si, ela começa a desenvolver distúrbios, problemas físicos também, começa a desenvolver muita infecção de garganta, muita sinusite, laringite, faringite, agitação extrema,
muitos problemas nos olhos, muitas infecções nos olhos, conjuntivites, porque ela não está querendo ver a verdade, né? Começa a desenvolver alergias nos olhos, ouvidos. Então, geralmente, essas pessoas estão, geralmente, com os problemas físicos bem aqui, centrado daqui para cá, né? Principalmente para aqui, né? Com a sinusite, né? E é isso que acontece. E eu vou trazer assim, né? Para quase que fechar, depois eu vou falar o decreto. Durante muito tempo, eu neguei todo o meu lado espiritual. Eu ia em busca e parava, em busca e parava. Quando eu decidi ir em busca, e principalmente quando eu descobri meu raio, sem querer, né? Porque eu acabei estudando eles, sei lá, veio uma vontade de estudar e eu comecei a estudar. E aí eu fiz o curso da mesa radiônica e eu fui estudar com mais profundidade e descobri qual era o meu raio. E aí eu comecei a praticar a meditação da chama verde e praticar a meditação mesmo, com as técnicas de meditação e trabalhar com o reiki. Eu nunca mais tive infecção de garganta. Nunca mais. Eu acredito que desde meados de 2018 para cá, eu não tive mais. E esses dias eu não estava legal, achei que até que eu tivesse ruim da garganta aí com Covid, mas o que estava com problema? Não estava conseguindo expressar uma verdade que estava parada aqui no meu coração. E aí parou aqui. E aí irritou, né? Então, eu vivia, gente, era assim, mês sim, mês não, ou mês sim, pulava 2 meses depois direto, inflamação de garganta, infecção de urina, dor de ouvido. Gente, era muito forte, era muito forte. Depois que eu comecei a me conectar com esse raio, e comecei a me olhar mais, e acreditar mais em mim, e buscar a minha verdade, quem eu sou, olhar para isso tudo, eu não tive mais esse problema. Eu tinha muita dor de ouvido, gente, muita dor de ouvido. É que meu marido não está aqui no grupo, mas eu tinha muita dor de ouvido. Eu não tenho mais, né? O único probleminha que eu tenho é a miopia, mas eu estou percebendo que ela está melhorando. Então, assim, eu já estou conseguindo enxergar um pouquinho melhor de longe, que eu não conseguia, né? Enfim, é isso que eu trouxe do raio. A Cássia, a Nayara quer fazer uma pergunta, já vou abrir para perguntar a Cássia. E eu esqueci de trazer para vocês, gente, em uma das encarnações de Hilarion, ele foi Paulo de Tarso, né, que perseguia os cristãos, depois ele se tornou aí um seguidor de Jesus, né? Uma das encarnações dele foi Paulo de Tarso. Tem uma história muito linda, muito grande, qualquer dia eu trago para vocês, que fala sobre a caminhada dele como Paulo de Tarso e como que tudo isso aconteceu. Bom, o decreto eu vou ler e já vou abrir para a Cássia perguntar, tá? Qual que é o decreto, né? Tem 4 aqui no livro, mas eu vou ler um. Em nome do amado mestre Hilarion, apelamos pela chama verde da cura e verdade. Que fluam as forças da cura em nós, em todos os nervos e em todas as células. Poderoso eu sou. Aceitai o comando sobre o nosso ser externo e ajudai-nos a absorver as forças de cura em toda a sua potencialidade. Assim é, e é uma coisa boa. Gente, gratidão. Obrigada. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Pode abrir o microfone e pode perguntar. Pode perguntar, Cássia. Você está conseguindo me ouvir bem, Daniela? Estou. A minha dúvida, você estava falando a respeito... Agora ficou baixo. Pode falar. Dessa congestão, né, de nariz, ouvido e garganta, você percebe que é somente para as pessoas nascidas no dia do raio, ou é de uma forma geral? Quando a gente não expressa a nossa verdade, pode gerar essa congestão aqui? Pode gerar. Pode gerar, não só do raio, mas quando esse chakra aqui está bloqueado, todos os outros, né? Quando eles vêm bloqueando e você não consegue se expressar, ele acaba reverberando aqui na garganta, acaba reverberando em sinusite. Eu tive muito tempo sinusite, muito tempo mesmo. Então, assim, depois que eu comecei
a me expressar mais, e não foi de uma hora para outra, foi um processo muito doloroso, porque você não quer soltar certas coisas, você não quer soltar certas dores, né? E você acredita naquilo, porque você viveu aquilo a vida toda. Então, é um processo um pouco doloroso, mas a gente, com prática, a gente consegue soltar, né? Então, quando a gente começa a se expressar, né? Se olhar, se observar, falar, não, eu preciso falar para essa pessoa, ou fazer isso ou aquilo, dizer que é o que eu quero fazer, que é o que eu preciso fazer. Porque ele vai parar aqui, aí ele vai bloquear aqui, tá tudo, são chakras ligados, né? Então, tem a ver também com os centros energéticos do laríngeo, que é a expressão, e do frontal também. Então, não é só do raio, é que o raio, ele tem a ligação com o chakra frontal. Ele está com este raio também, com esse chakra também. Então, por isso que pode ser que desenvolva essas questões e também por não se expressar, por não ser verdadeiro, né? A Patrícia Cândido traz num estudo dela sobre essa questão da expressão da verdade, né? Quando a gente não expressa a nossa verdade, principalmente para nós, a gente acaba bloqueando, né, esse chakra aqui, o laríngeo, e aí acaba dando dor de garganta, dor de ouvido, e aí sobe para cá e bloqueia, onde vem para sinusite, né, aqui, enfim. Mas não é só por conta desse raio, não, tá? Mas existe uma facilidade por conta da ligação com o chakra que ele tem. E assim, pode desenvolver algumas dores de cabeça, às vezes também, porque é uma pessoa, um regido muito mental também, muito observador. A pessoa que é regida pelo raio verde, ela observa muito. Então, às vezes, ela observa muito e não se expressar, porque às vezes a gente observa muitas coisas, a gente precisa pôr para fora, nem foi escrevendo e treinando. Eu comecei a me expressar escrevendo, treinando, escrevendo. A minha terapeuta, na época, falou, Dani, se você não consegue falar ainda o que você sente, porque eu estava cuidando muito, assim, eu precisava me expressar, mas eu tinha uma questão muito forte, que era a violência. Então, eu me expressava de uma forma muito violenta, muito grossa, muito agressiva, né? Que estava ligado lá embaixo, com o meu chakra básico, que não tem nada a ver com esse regente, com esse raio, entendeu? Então, ela começou a me treinar a escrever. Então, eu tenho cadernos e cadernos que eu escrevia o que eu estava sentindo. Então, acontecia alguma coisa comigo naquele dia, eu chegava à noite, eu escrevia, aconteceu isso, 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 e eu xingava, toma cu, filha da puta, eu xingava mesmo, no papel, né? Até aprender a me expressar de uma forma mais calma, mais amorosa e mais contida, né? E não é fácil, é um processo de treino. Hoje eu estou muito violenta, deixa eu escrever. Né? Então, não tem só a ver com raio, não. Tá ligado também aos centros energéticos, aos chakras também, tá? Depois, se você quiser saber qual que é o seu raio, me chama lá no grupo, que passa a data do seu nascimento, que eu vejo para você qual que é. Porque às vezes a pessoa tem tudo isso, mas, por exemplo, o raio que ela é regida é o Mória, no primeiro raio, que é o raio do poder, né? Que é o raio de poder, é o raio de liderança, de grandes líderes, né? De auxiliar quem está na liderança. E às vezes é o centro energético mesmo que está bloqueado por falta de expressão mesmo. Aí me pode mandar no grupo que eu faço e mando amanhã. Eu sou da Mestra Rovena. Ah, amor, expressão do Nossa, na amor. minha família sou eu, as minhas duas irmãs e a minha mãe. Nossa, que lindo! Olha que é você, quem mais? Duas Duas irmãs irmãs. minha e mais a minha mãe. Olha só que legal. Você, olha, muito top. Muito legal. E Rovena é a expressão do amor, né? Você tem bastante crise de sinusite, de garganta, ouvido? Não? Não, a minha dúvida foi porque as minhas irmãs têm bastante. Eu digo que na família eu sou a única que estou salva. Eu tenho, assim, pouquíssimo.
Aham, comparação a elas, que elas têm bastante, né? Por isso que eu aham, perguntei. aham. Você é terapeuta? Fisioterapeuta. Mas adoro terapias energéticas e tudo mais. Aham. Quer perguntar mais alguma coisa? Então, essa era porque eu achei interessante a tua fala, eu não sabia dessa informação, e aí eu resolvi trazer essa dúvida aqui. Obrigada. Nada. E assim, não sempre vai ser isso, né? Não vai ser uma regra, mas é muito mais forte em pessoas que têm essa missão de buscar a verdade, né? Eu vejo pela minha história e de algumas pessoas que eu conheço também, tá? Que são desse raio, que sempre tiveram problemas com isso. Eu sempre tive problema com isso. Desde os meus 15 anos, eu sempre tentei me achar em algum lugar e não me achava em lugar nenhum. Então, assim, eu nunca dei trabalho para os meus pais, mas o trabalho que eu dava para minha mãe era não me encaixar em lugar nenhum. E a minha mãe sempre falava: Nossa, a Daniela dá trabalho, a Daniela dá trabalho. Porque, assim, já cheguei várias vezes a falar assim para minha mãe: Nossa, esse mundo aqui não é para mim. É um mundo muito cruel, principalmente depois que eu fui chegar na idade adulta, eu falava para minha mãe: Nossa, as pessoas são muito ruins, as pessoas são muito más, eu não consigo me achar. E aí a gente vai criando máscaras e situações para a gente se enquadrar em vários grupos, sabe? Mas eu sempre fiquei me preocupando, buscando, é que eu parava. Eu ia e parava. Só que chegou um momento na minha vida que, tipo assim, falei, não, basta, agora eu vou me encontrar. E aí nessa caminhada que eu fui estudando e encontrando tudo isso e descobrindo essas questões. Mas não é uma regra, não. É que geralmente quem está regido por esse raio, ele pode ter um pouco mais de implicação, um pouco mais forte. E também, não que eu tenha o raio verde como regente, isso não me impede de buscar a força do raio de Serapis Bey, não me impede de buscar a força do raio de Rovena, né? Quando eu percebo que eu estou naquela intrepidez, né, que eu estou meio fora da conexão, eu chamo por Rovena, eu chamo pelo raio rosa, eu faço a meditação do raio rosa, né? Visualizo uma luz rosa no meu coração, em volta de mim. Então, eu busco esse atributo dela. Então, a gente, mesmo sendo regido por determinado raio, né, a gente pode buscar qualquer atributo e a gente também pode até imaginar uma pessoa, sabe? Ah, essa pessoa está nervosa, deixa eu mentalizar ela e uma luz rosa, uma luz verde, uma luz azul que ela precise. Né? Às vezes eu sinto que eu estou precisando de proteção, então eu mentalizo São Miguel Arcanjo, que é o primeiro, que é o arcanjo do primeiro raio, né? Belmore. Então, então não é uma regra, né? A gente pode usar os atributos deles independentemente. Eu sinto muito que eu tenho muito Rovena em mim. Muito. Eu falo, nossa, é muito forte. Então, a gente tem um pouquinho de cada, né? Que é a nossa essência. Eles são os mestres ascensionados, né? Todo, né? A gente tem um pouquinho de cada um. Eles são pedaço de Deus, uma extensão de Deus, e nós somos também, né? Então, eu acredito que temos que um ou outro se sobressai, né? É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer alguma observação? Complementar alguma coisa que eu falei, dos chakras? Rosa, quer falar alguma coisa? Alice? Eu Marcelo? quero falar um pouquinho. Vale. Essa questão, né, da verdade é tão terapêutico, né? Porque ainda que Tem que ir. nós ofereça o pior de nós mesmos, às vezes para a gente mesmo, o tão quanto para o outro, tem que ser verdadeiro, é a verdade. E a gente não consegue fugir disso, né? Não tem como a gente mascarar e fingir algo que a gente não está sentindo, algo que a gente não quer. A gente até tenta por um período, mas aquilo acaba adoecendo quando você, de repente, não fala, olha, eu não quero estar com você, eu não gosto de você, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, eu acho a verdade muito terapêutico, assim. É Sim. libertador quando você consegue ser você mesmo, você se bancar. Eu estava lembrando, Dani, que uns 10 anos atrás eu pensava em ter um espaço holístico. E o primeiro nome que eu pensei em dar para esse espaço seria Fraternidade Mestre Larion, porque
Eu sou Ah, muito que lindo. simpático desse raio, assim. Eu É, e tenho você é verdadeira regido por ele, né? simpatia. É, você fez a minha numerologia lá e saiu. E apesar que eu sou apaixonado por Arcanjo Miguel, eu gosto Sim, muito do Raio Azul também, do Mestre Moria. E eu conheci um pouco dos mestres ascensos quando eu fui fazer um curso de cromoterapia e a cromoterapeuta, a professora, ela falou no último módulo, falou um pouco de cada mestre. E você também falou sobre que uma das encarnações do mestre Larion foi Paulo de Tarso. é, E ele não foi a maior transformação da Bíblia, né? sim, Mas ele só precisava mudar de caminho, né? E quando Cristo aparece para ele, foi muito libertador no sentido de que ele não ficou nem na desculpa e nem na culpa, né? Mestre, o que queres que eu faça? Que é essa transformação que toda pessoa ela pode ter a todo momento, a hora que ela quiser. Só nós temos esse poder de mudar o nosso caminho, né? De exatamente. trilhar por novas coisas, experimentar novas coisas, e não se sentir culpado como ele não ficou. Ah, mas eu não gosto do Paulo de Tarso, eu não acredito na Bíblia. Ok, mas como personagem histórico, um exemplo, eu não tenho ele como personagem histórico. Mas para quem de repente não gosta, não acredita, é inspirador esses exemplos que a gente pode acompanhar de cada mestre e a lição de cada um deles, que essa filosofia, né, na verdade, dos mestres, né, Uhum, e aplicada no nosso dia a dia, a gente se inspirar nisso é terapêutico demais e libertador. Eu amei a palestra hoje. Eu sou sim, muito simpático do Raio Verde e do Mestre Marion. E às vezes você falar a verdade não é fácil, porque a gente cresce tendo que mentir. Os nossos pais ensinam isso, né? De sim, repente a criança não quer brigar com aquela criança, o pai belisca, você vai brincar com aquele infeliz sim, e é, obriga. Então a gente, desde sempre, a gente cresce para mentir, cresce mentindo, né? A sim, gente vai contra aquilo que a gente está sentindo e exercitar essa verdade é desafiador, assim. E às vezes, para que nem, né? A minha mãe ela tem uma coisa, minha mãe ela não consegue mentir, assim. Independente do que seja, minha mãe fala a verdade, independente do que aconteça. E foi o que você falou na palestra, né? Às vezes a gente falar a verdade não é com uma verdade arrogante, né? A gente é, pode ser verdadeiro o tempo inteiro, mas a gente pode falar minimamente com um pingo de educação. sim. Olha, Eu fulano, não tinha, foi legal o que você fez comigo, eu não gostei disso, isso que você fez comigo, não foi legal aquilo. E você pode falar de uma maneira, se impor, mas de repente, sem gritar, sem bater, sem quebrar nada. A gente pode sim, se expressar, mas sendo educado, né? eu Bacana. tinha muito aquela questão de ter que falar a verdade, só que eu era muito intrépida, assim, muito violenta, muito agressiva, né? E eu ficava com raiva de quem estava mentindo, e eu queria. Então, eu tenho isso, tive isso muito forte, e principalmente a prepotência eu tinha isso, né? Outra questão, eu era assim, aconteceu um fato lá no Luci, onde eu trabalhava, e as meninas com um médico residente lá, e as meninas, nossa, preciso falar com ele, a gente precisa mostrar para ele que esse jeito, esse comportamento dele aqui dentro está errado. E eu ainda estava no processo, ainda estou, a gente está assim, né? Mas eu estava no começo de tudo, na minha, né? Nesse processo de autoconhecimento, e eu fui com tanta fúria para cima da assistente social que queria dar uma de Madre Teresa, estando, na minha opinião, naquele momento, não era momento para falar isso, né? Eu peguei e falei, mas quem você pensa que você é para falar para o doutor Pedro que ele não tem que se comportar de determinada maneira que vocês todos aqui acham que ele está errado? Essa é a essência dele, vocês não estão olhando na essência dele. Ele é assim, agora vocês estão querendo impor para uma pessoa que está chegando aqui agora a ser do jeito que vocês querem que ele seja, porque o centro exige que ele seja desse jeito. Só que eu não soube falar. Eu fui muito, mas
aqui eu até estou me alterando para dar exemplo de como eu falei, mas eu falei muito pior. Eu falei gritando, eu falei na soberba, eu falei na prepotência. Hoje, se isso tivesse acontecido hoje, eu iria respirar, esperar passar aquele tumulto todo, ia chamar ela e ia falar, olha, será que agora é o momento de dizer para ele isso? Não é melhor esperar um pouquinho, né? Abafar tudo que está acontecendo, abafar não, né? Diminuir todo esse burburinho, aí depois, calmamente, chama e fala para ele, né? Mas naquela época eu era até contra falar, né? E hoje não, hoje eu faria diferente, né? Então, a gente, hoje eu tomo muito cuidado, né? E me observo muito, olho muito, né? Porque na mesma lado sombra que o nosso regente tem, a nossa energia numerológica também tem a sombra, né? Que é um estudo que eu quero fazer depois que eu terminar aí meu curso de mandala, quero sentar e quero fazer um estudo aí meio dos dois aí. É um Que bate. processo, né, ô Dani? E se você não É, tiver esse equilíbrio da verdade dentro de você, tudo aquilo que a gente pensar, só o nosso ponto de vista é verdadeiro, não é isso. é. E não é isso, Cada um tem a exatamente. sua verdade, né? Exatamente. O que E eu entendo muito assim, sabe, é que, tipo assim, a missão do Raio Verde mesmo é ser ele de verdade, a essência. Porque é o que ele fala todo o tempo na literatura, nas duas, é ser ele, quem ele é, quem que ele é. Que nem lá na vida dele, ele fala da arrogância, né? Ele era um filósofo arrogante, ele ia na beleza, mas qual era a essência dele? Então, eu entendo que nós, que somos regidos pelo raio verde, tá em contato com a nossa verdade, a nossa, do outro, e estar com a nossa. Ser livre de ser quem nós somos, de verdade. Que é a maior luta e a maior dor do raio verde. Não conseguir encontrar isso. Ter medo de achar isso, porque a maior dor dele é esse medo de achar a verdade dentro dele, quem que ele é, e descobrir que ele é a essência. E aí vão sair, vão abandonar, vai ter gente que vai abandonar, tem gente que vai se afastar. E aí é esse medo todo, né? E do que ele vai descobrir por trás daquele ser furioso? Um ser tranquilo, calmo, pacífico. Eu passei por esse processo, que não é fácil, mas depois é muito gostoso. E você consegue fazer isso que você falou, Marcelo. Você, né, consegue respeitar o outro e deixa o outro com a verdade dele, eu tenho a minha e eu sou livre para me expressar. Às vezes também, você precisa falar uma verdade para alguém, mas aprender a observar. Eu vou falar a verdade para essa pessoa, mas agora não é o momento também dela saber o que eu estou pensando, porque ela está enfurecida. Então, eu vou falar agora, vai dar merda. Então, eu vou falar, mas eu vou falar depois. Vou esperar passar, mas eu vou falar, né? Então, às vezes, eu queria falar todo momento. Onde que causa o conflito, né? O regido por esse verdade. raio, ele vai buscar conflito aí. Quer falar alguma coisa, Rosa? Quero agradecer este tempo que esteve a falar, a mensagem que trouxe. Eu já conheço um bocadinho dos raios e gostei neste momento de reaver algumas coisas que eu já li e que também já entrei um bocadinho pelos raios. E então gostei da mensagem que deixou. Gostei. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Podemos encerrar? Sim, também quero entrar noutra que está a começar e assim aproveito. Vamos encerrar então. Marcelo, gratidão. Rosa, obrigada por ter ficado até Obrigada. agora. A Alice, a Cássia, que estava aqui, que perguntou. Gratidão pela participação, gratidão de quem vai ouvir depois. Se fizer sentido, como diz sempre o Marcelo, testa. Se quiser fazer qualquer pergunta, me chama lá. Eu não sou uma expert, estou estudando sobre os raios por conta da minha mesa que eu opero, mas eu tenho sentido um chamado muito grande de divulgar, de falar deles. Hoje, por exemplo, eu estou com uma energia muito
forte desse raio, desde cedo, muito intensa. Então, eu tenho, sabe, parece que tem alguém falando, fala da gente, fala para o mundo, enfim. Então, eu quero só agradecer, gente. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Beijo, beijo, Marcelo. Fica com Deus, gente.